terceira e última temporada de The Bad Batch já está entre nós, então vem comigo para nossa análise completa dos episódios 1, 2 e 3. Lembrando que esse vídeo tá repleto de spoilers, então daqui em diante é por sua conta e risco. Bom, os episódios são intitulados Confinados, Caminhos Desconhecidos e A Sombra de Tantes. Esses 3 capítulos funcionam como um arco narrativo para dar o pontapé inicial dessa temporada, que contará com 15 episódios. E se você quiser acompanhar nossa cobertura completa da série, então já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Dito isso, o primeiro episódio começa com uma nave tripulada por soldados TK tentando chegar até a base de Tantes, local onde o Império está conduzindo diversos experimentos com clonagem sob a supervisão do Dr. Hemlock. E a gente vai comentar mais sobre isso mais tarde. Essa nave acaba sofrendo problemas e é forçada a pousar nas florestas de Wayland, fora do perímetro de segurança em volta da base, e ao pedirem reforços e resgate, os soldados são simplesmente ignorados por Hemlock, mostrando o quão descartáveis eles eram para o Império. E vale notar que esses soldados das naves não eram Clone Troopers, e sim uma das primeiras gerações de Stormtroopers, formados por indivíduos comuns que se alistaram para servirem ao Império ou que foram recrutados. E essa resposta, ou melhor, a falta de resposta do Hemlock, diz muito sobre como o Império enxergava seus soldados, apenas como números e descartáveis. Sendo assim, os soldados acabam sendo mortos pelas criaturas misteriosas que habitavam a floresta, e que mesmo os Lurker-Hounds temiam entrar em conflito, animais esses que eram criados e treinados pela própria base imperial para manter as criaturas misteriosas longe. O que nos leva até a Ômega, que aparece em sua cela e é revelado exatamente quanto tempo se passou desde o final da segunda temporada, graças às marcações na parede de sua cela, que inclusive vão ser muito importantes para dar o senso de passagem de tempo durante esse arco de 3 episódios, além de ajudar a estabelecer a rotina da Ômega, que conheceremos em breve. De qualquer maneira, se passam 3 semanas desde que ela foi detida, e nesse meio tempo ela até chegou a montar uma bonequinha de palha muito inspirada na Lula, a sua boneca que fica no seu aposento dentro da Marauder, a nave do Bad Batch. Relembrando a gente que, apesar de ser extremamente durona e perspicaz, Ômega ainda é apenas uma criança. Depois disso, a gente é apresentado ao dia a dia da Ômega na base, ajudando a doutora Amory a coletar amostras de sangue dos clones e provendo uma amostra do seu próprio sangue diariamente. O que nos leva a uma revelação muito importante. A Kaminoana Nala Se nos explica que esses testes são referentes à reprodução de contagem de midichlorians no sangue de organismos clonados. Isso parece familiar? Pois é, como já havíamos especulado, The Bad Batch vai ser muito importante para começar a explicar o retorno do Palpatine no episódio 9, assim como The Mandalorian, que também explorou esses experimentos misteriosos com clonagem a partir do Dr. Pershing e a fixação de Moff Gideon pelo sangue do Grogu, culminando na própria clonagem do vilão na terceira temporada e também a menção do projeto Necromancer durante uma reunião com o Conselho das Sombras. Projeto esse que é mencionado no terceiro episódio com a chegada do Imperador no Monte Tantes. Seguindo essa revelação, Nala Se prossegue descartando todas as amostras de sangue da Ômega, que possui uma não deteriorização da reprodução de contagem de midichlorians, fazendo dela a pessoa perfeita para dar sequência aos planos maléficos de Palpatine, o que já me deixa preocupadíssimo em relação ao destino da personagem. Afinal, se a gente for fazer as contas aqui, o Palpatine retorna no episódio 9 e a Ômega ainda não foi vista após os eventos da série. Eu espero do fundo do coração que ela não morra, porque eu acho que isso ia ser muito triste, e eu acho que ela vai ser talvez a única sobrevivente do Bad Batch, pelo que tá aparecendo aí nessa temporada. Seguindo com a rotina da Ômega, ela também alimentava diariamente os Lurker-Hounds, o que acabou gerando uma amizade inusitada entre Ômega e Batcher, uma Lurker-Hound fêmea que eventualmente se machuca e conta com o carinho e os cuidados da Ômega para não ser sacrificada. Inclusive, o próprio nome da Batcher é uma homenagem direta ao grupo dos clones defeituosos, fazendo dela uma nova adição e exercendo o posto de mascote do bando. Falando em bando, tivemos o reencontro de Ômega com Crosshair, que tá todo desiludido e conformado com seu status de prisioneiro, deixando a cargo da Ômega planejar a fuga e ainda dar esperanças a ele. No começo, a gente vê que ele tá tentando afastar a Ômega dele, sendo mais grosso do que o normal e tentando convencer ela a fugir sem ele, dizendo que se os papéis estivessem trocados, ele a abandonaria sem pensar 2 vezes. O que pra mim, lá no fundo, é uma maneira que ele encontrou de tentar convencer a Ômega a fugir
sem ele e não se arriscar por conta dele, como se ele não fosse digno de ser salvo e fosse apenas atrapalhar a fuga dela. Mas ao longo dos episódios é muito bonito ver como a esperança inabalável da Ômega vai aproximando o Crosshair dela e virando esse jogo, fazendo com que ele até colaborasse com a fuga. Inclusive, um tempinho considerável se passa nesse primeiro episódio, mais ou menos 120 a 130 dias, segundo as marcações na parede da Ômega. Até mesmo podemos notar algumas mudanças visuais na personagem, como traços faciais mais de adolescente, o cabelo mais longo e preso, e ela está até um pouco mais alta, indicando ali uma espichada da garota. O que nos leva à relação entre Amory e Ômega, que inevitavelmente acaba a enxergando como uma espécie de irmã mais velha, assim como seus próprios irmãos do Bad Batch. Vale lembrar que a Amory também é uma clone, assim como a Ômega, porém com um envelhecimento acelerado dos Bad Batch. E ao longo dos episódios deu pra ver que elas têm uma relação de carinho mútuo, simbolizado pela Amory devolvendo a boneca de palha da Ômega que havia sido confiscada, e posteriormente ela tentou convencer a Ômega a ficar antes de sua fuga com Crosshair. E eu acho que essa dinâmica ainda tem muito pano pra manga e pode render algo interessante mais pra frente. Vale a pena a gente ficar de olho. Já no segundo episódio, ele serve como um conector entre o primeiro e o terceiro, trazendo o retorno de Hunter e Wrecker e também de Roland Duran, aquele devaroniano que perdeu seu chifre no 13º episódio da primeira temporada. Aqui ele recebe seu chifre de volta, assim como o Pike responsável por toda a sua desgraça. Isso rendeu à dupla de clones uma informação importante sobre o paradeiro da Ômega, levando Wrecker e Hunter à antiga base de operações de Hemlock. Lá, a nossa dupla conhece 3 jovens clones, sendo um deles dublados pelo nosso querido Daniel Logan, ator que viveu o jovem Boba Fett em Ataque dos Clones. Esses 3 estão vivendo refugiados na floresta após terem conseguido fugir da instalação, que agora está vazia e tomada por videiras serpentes, que mais pra frente se revelam como tentáculos de uma criatura gigantesca muito parecida com aquela que vimos em Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, à beira das Minas de Moria. Eu acho que o aspecto mais interessante desse capítulo seja justamente o debate sobre a lealdade que os clones sentiam uns pelos outros, até de forma meio natural e instintiva, o que contrasta muito com o exemplo que eu comentei no episódio passado do Hemlock descartando dezenas de soldados. O trio de clones mais novos tem a oportunidade de deixar o Wrecker e o Hunter para trás, mas eles se recusam a fazer isso justamente por esse sentimento intrínseco que faz dos clones um dos grupos mais honrados e incríveis de toda a galáxia. Apesar disso, esse episódio é bem protocolar e funciona basicamente para reapresentar o núcleo desfalcado dos Bad Batch e colocá-los na trilha da Ômega. E eu confesso que foi até estranho ver a Marauder, a nave do Bad Batch, tão vazia, só com o Wrecker e com o Hunter. Eu achei até que eles fossem recrutar esse trio de clones, mas eles acabam ficando pela ilha de Pabu. Muitos de vocês me perguntam onde comprar sabres de qualidade aqui no Brasil, então vou aproveitar para deixar aqui a minha indicação, que é a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já tem milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 12 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom, que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Mas voltando, o que nos leva ao terceiro episódio desse arco inicial, que na minha opinião é o melhor dos 3 disparado. Ele começa com a chegada do Imperador até o Monte Tantis para checar o andamento do projeto Necromancer. Isso faz com que a presença de Nala Se seja requerida para receber ao Imperador, e isso a impede de descartar a amostra de sangue diária da Ômega. Sendo assim, uma grande contagem regressiva se dá início, já que assim que a máquina analisar a amostra de sangue da Ômega, ela estará na mira do Império e será provavelmente a pessoa mais procurada da galáxia. Sabendo disso, Nala Se ajuda a Ômega a fugir, dando a ela o seu pad, o que ajuda a libertar Crosshair e escapar da base pelo mesmo lugar que ela libertou a Batcher. Além, é claro, de todo esse suspense e senso de urgência que o episódio consegue impor desde o começo, temos também o clima super sinistro e soturno da simples presença do Imperador na base, sendo dublado pelo incrível e lendário Ian McDiarmid, o que dá arrepios em todos os fãs de Star Wars. Durante seu encontro com Hemlock, conseguimos quase ver o que o cientista mostra a Palpatine, e tudo indica que pode ser uma primeira versão do Snoke, um Strandcast que posteriormente seria utilizado pelo Imperador para se perpetuar até conseguir reconstruir seu próprio corpo em Exegol. O Imperador assegura a Hemlock que ele terá acesso a qualquer recurso necessário para concluir esse experimento de forma bem sucedida,
Afinal, o futuro do Império depende fortemente disso, o que tá super alinhado com o personagem do Palpatine, que sempre teve essa busca pelo poder e mesmo depois de dominar a galáxia inteira, ele seguiu querendo mais. A busca pela imortalidade é e sempre foi uma grande obsessão do Palpatine, desde que ele aprendeu sobre ela com seu ex-mestre, Darth Plagueis, o que faz com que a volta em si do Imperador nas sequels não seja algo errado ou bizarro, mas sim a forma com que foi feito realmente foi uma bagunça. Dito isso, eu acho que The Bad Batch e The Mandalorian vem desempenhando um bom papel em construir melhor esse retorno do Imperador. Enquanto isso, Omega e Crosshair chegam até a nave abatida do primeiro episódio e são surpreendidos pela criatura misteriosa que parece ser ali um tipo de tigre dente de sabre e são salvos pelos Lurka Hounds. Posteriormente, eles são encurralados por um esquadrão de troopers e a Batcher aparece para salvar o dia. Durante tudo isso, Crosshair pergunta se a Omega conhece o Plano 72, que consistia em se separar em dois grupos, sendo um para distrair os inimigos, enquanto o outro tomaria a nave inimiga. Vale ressaltar que o saudoso Tech foi quem fez com que a Omega decorasse todos os planos dos Bad Batch, o que faz dela ainda mais parte da equipe e capaz de se virar e ajudar na hora do aperto. Um detalhe que aqueceu bastante o coração. O episódio termina com Omega, Batcher e Crosshair conseguindo escapar graças a Amory, que revelou ao Dr. Hemlock sobre os resultados da amostra de sangue da Omega, fazendo com que Hemlock, em vista de capturá-la viva e concluir o experimento, a deixasse fugir momentaneamente. No geral, eu acho que foi um belo começo de temporada, um arco bem interessante, cheio de ação, suspense e muitas implicações no lore e no desenrolar de grandes eventos canônicos da era das sequels. Semana que vem teremos o 4º episódio e fica aqui o convite para você se inscrever no canal e acompanhar a nossa cobertura completa da série. E aproveitando que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist completa sobre os Bad Batch? Ou então descobrir quais eram todas as ordens que os clones eram obrigados a seguirem. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.